Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Dessa vez, análise pré-jogo desse jogo dificílimo Santos e Botafogo pela 16ª rodada. A bola rola neste domingo às 4 horas da tarde e nesse vídeo a gente vai falar tudo, mas tudo mesmo, talvez o jogo mais difícil do Santos no Campeonato Brasileiro, um dos mais difíceis no ano. Santos que vai enfrentar nada mais nada menos do que o líder do campeonato, Botafogo, embalado, 12 pontos de vantagem, 13 vitórias em 15 partidas. Mas antes da gente entrar na análise propriamente do jogo, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo, para que esse pré-jogo chegue no maior número de pessoas. E se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim outras tantas pessoas vão poder ver esse vídeo. Ultrapassamos a meta de 1.600 inscritos e agora vamos rumo aos 1.700. Conto com seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Mas sem mais delongas, vamos falar do Botafogo. Jogo muito difícil, né, para o Santos, como eu falei na abertura. 16ª rodada, o Santos abre a rodada em 14º com 16 pontos, 4 pontos acima da zona do rebaixamento. O primeiro time no Z4 é o Goiás, que tem 12 pontos, o que significa que, mesmo se o Santos perder do Botafogo, ainda nessa rodada o Santos não entrará na zona de rebaixamento, já que tem 4 pontos para o rival Goiás. Mas essa é uma rodada muito, muito importante. Além do Santos medir forças contra um time embalado, favorito ao título do Campeonato Brasileiro, ganhar do líder, embora muito difícil, seria muito importante porque essa 16ª rodada tem muitos confrontos diretos, né? E eu separei aqui alguns para vocês, alguns confrontos diretos e alguns times que estão abaixo do Santos que vão jogar contra times fortes da ponta da tabela em situações um pouco adversas. Por exemplo, América Mineiro, lanterna da competição com 9 pontos, enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro. Tem um confronto direto entre Bahia e Corinthians, dois times que estão abaixo do Santos na tabela, se enfrentam em Salvador, mando do Bahia. Tem também o Cuiabá jogando contra o São Paulo, do Dorival Júnior, time que está embalado. O Goiás joga contra o Cruzeiro em Minas Gerais, Goiás que é o primeiro time da zona do rebaixamento, e o Vasco, que é o vice-lanterna, pega o Atlético Paranaense, e o Curitiba, que está ali também no Z4, pega o Fluminense em Curitiba, né, no Paraná, mas o Fluminense que é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Mas como eu falei, a tarefa do Santos é duríssima, já que o Santos tem uma única vitória nos últimos 14 jogos e vai enfrentar um adversário que não sabe o que é perder há 10 partidas, né? A última derrota do Botafogo foi para o Atlético Paranaense no dia 3 de junho. De lá para cá, já quase 50, 60 dias que o Botafogo não sabe o que é perder. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, inclusive, foi uma das únicas 2 derrotas do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A outra derrota foi para o Goiás, lá na Serrinha, né? E o Botafogo tem 13 vitórias em 15 jogos, como eu falei, jogando fora de casa é o melhor mandante, 5 vitórias em 7 partidas, tem a melhor defesa do campeonato com 7 gols sofridos em 15 jogos, o que dá meio gol por jogo, e é o segundo melhor ataque da competição com 26 gols, atrás apenas do Flamengo, que tem 27 gols. E para essa pedreira, finalmente o Paulo Turra vai mudar o esquema tático do Santos. E nesse momento é provável que um de vocês que esteja assistindo esse vídeo vai dizer: não, mas contra o Cuiabá o Santos já tinha mudado o esquema tático e jogou no 4-4-2, porque o Luan Dias jogou com o Lucas Lima. E não, acredite em mim, naquele jogo, apesar do Luan Dias, o Santos não jogou no 4-4-2. Mas se você não acredita na minha palavra, tá aí na imagem para vocês na tela, o mapa de calor do Luan Dias naquela partida contra o Cuiabá. A imagem não me deixa mentir. O Luan Dias jogou como um ponta-direita, foi o mesmo 4-3-3 de sempre. A diferença é que naquele jogo o Luan Dias foi escolhido para jogar como uma espécie de auxiliar de lateral, como o mapa de calor dele não deixa mentir. Mas eu falei que o Santos vai mudar o esquema tático porque finalmente o Paulo Turra vai jogar nesse 4-4-2, uma pequena variação. Ao invés de jogar com 2 meias, vamos jogar com uma trinca de volantes e só com o Lucas Lima lá na frente. A partida desse domingo contra o Botafogo vai marcar a estreia do volante Jean Lucas, que finalmente voltou para o Santos depois de uma novela interminável, muitas e muitas janelas de transferência, que o Santos fica atrás desse jogador. Ele voltou, foi apresentado, tem treinado e vai para jogo. Apareceu no BID na manhã da sexta-feira. Estou gravando esse vídeo já 00:30, uma semana muito corrida de trabalho. Jean Lucas vai para o jogo e vai jogar até onde aguentar, porque ele não entra em campo profissionalmente já
Há quase 9 meses que ele não joga uma partida oficial. Então, uma provável escalação do Santos é João Paulo no gol, João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô, Rodrigo Fernandes na cabeça de área, Dodi como volante pela esquerda, Jean Lucas como volante pela direita, Lucas Lima mais avançado, Mendonça e Marcos Leonardo. Acho que essa formação é muito importante porque o Santos vai ter essa trinca de volantes, 3 volantes ajudando na cobertura. Se você não viu o vídeo anterior que eu fiz uma análise tática de um problema crônico da defesa do Santos, vou deixar no card para vocês verem. O Santos tem um problema gravíssimo de cobertura, sobretudo do lado esquerdo da nossa defesa, com Dodô e Messias, e com essa formação com 3 volantes, o Santos tem a oportunidade de ter cobertura. Rodrigo Fernandes jogando mais centralizado pode ajudar na marcação do Tiquinho Soares, pode acompanhar o meia do Botafogo, a gente já vai falar da escalação do Botafogo daqui a pouco, e aí você tem o Dodi podendo auxiliar o Dodô, para que o Dodô não fique no mano a mano, você tem o Jean Lucas podendo auxiliar o João Lucas, né, nomes parecidos aqui pela direita, e aí o Lucas Lima ali pode fazer uma sombra nos volantes do Botafogo, que devem ser Tietê e Marlon Freitas, né? Mas para falar do nosso rival Botafogo, resumidamente, antes da gente mostrar os tradicionais campinhos, né? O Botafogo vai ter desfalques para essa partida de domingo contra o Santos. O zagueiro Cuesta, que joga pela esquerda, está suspenso com o 3º cartão amarelo e não joga. E o Eduardo, que é um dos principais jogadores desse time, um meia ali de criação, não deve jogar também. No momento que eu estou gravando esse vídeo, há pouco tempo saiu uma notícia dizendo que ele sentiu algumas dores, não treinou nessa sexta-feira, é dúvida e deve ser substituído pelo Gustavo Sauer. E aí, com a mudança na zaga, o Cuesta, que não joga, o Adrielson, que é o parceiro dele, sai da direita para jogar na esquerda, e quem vai jogar pela direita é o Felipe Sampaio. Então, sendo assim, uma provável escalação do Botafogo é a seguinte: Lucas Perry, Di Plácido, Felipe Sampaio, Adrielson e Marçal, Tietê, Marlon Freitas e Gustavo Sauer, Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. Os desfalques do Botafogo, do líder Botafogo, né, são importantes para o Santos porque são 2 jogadores pilares da defesa, pilares, na verdade, desse time do Botafogo. O Cuesta é o jogador que mais lança no time do Botafogo, tem uma média de quase 2 lançamentos certos por jogo. O primeiro gol do Botafogo na última vitória no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino sai de um lançamento do Cuesta, é um zagueiro canhoto que joga pela esquerda, tem essa bola fatiada, essa bola longa. Então, com isso, já que o Adrielson é um destro que vai jogar pela esquerda, acho que isso vai cessar. E o Eduardo também é um jogador, um dos melhores jogadores desse time, ao lado do Tiquinho Soares. O Eduardo tem 3 gols e 4 assistências em 13 partidas, então tem quase meia participação em gol por partida. Se ele não participa com gol, participa com uma assistência, né? Entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro, o Eduardo também é o que mais cria chances de gol. Se a gente fizer um recorte, segundo o aplicativo SofaScore, das grandes chances de gols criadas, o Eduardo é o segundo, com 7 em 13 partidas, empatado com o Gerson do Flamengo. A diferença é que o Gerson jogou menos partidas, mas mesmo com esses desfalques, o Botafogo é um time muito forte. Para vocês terem uma ideia, Adrielson, 3º jogador que mais intercepta bolas e o primeiro em cortes, comete meia falta por jogo. A título de comparação, os zagueiros do Santos fazem quase o dobro. O Messias 0,8 e o Joaquim 0,9. O campeonato do Adrielson, falando a verdade, ele beira a perfeição. Muito bom por cima, muito bom por baixo, um zagueiro veloz, muito forte no jogo aéreo. E o Tiquinho Soares dispensa apresentações. 14 jogos, 10 gols e 4 assistências. Se o Eduardo contribui com meio gol por jogo, o Tiquinho simplesmente contribui com 1 gol por jogo. Ou ele faz um gol, ou ele dá uma assistência. Diversos pontos do Botafogo foram ganhos quase que exclusivamente por conta do Tiquinho Soares, né? E também o Júnior Santos é o 3º jogador de todos os jogadores do Campeonato Brasileiro que mais dribla. Então é um time que se destaca pelas mais variadas formas. E aí você pode me perguntar, como então o Botafogo joga, né? E aí eu separei algumas imagens para trazer aqui para vocês, né? O Botafogo é um time muito vertical. A prova disso é a quantidade de passes trocados e a quantidade da posse de bola do Botafogo ao longo do Campeonato Brasileiro. A título de comparação, é apenas o 16º em posse de bola, então não é um time que fica ali muito tempo com a posse de bola. É um time que, quando tem a bola, é muito letal, muito vertical.
E considerando apenas passes trocados, o Botafogo é o 14º time em passes trocados, ou seja, não é um time que fica ali especulando com a posse de bola. É um time muito direto, recupera a bola, parte para o ataque. E aí também não é um time que costuma marcar lá em cima, abafando o seu adversário. É um time que costuma esperar no seu campo defensivo para contra-atacar, como eu acabei de falar. Exemplos, jogos recentes do Botafogo contra o Red Bull Bragantino, mesmo jogando em casa, 38% de posse. E contra o Palmeiras, fora de casa, 36% de posse. É um time letal que, quando tem a bola, cria jogadas de perigo com uma certa frequência. Algumas jogadas recorrentes do Botafogo são as seguintes. Lançamento para o Tiquinho. O Tiquinho Soares, apesar de ser um 9 clássico, artilheiro do Campeonato Brasileiro, não é aquele jogador paradão. E aí também, primeiro, antes, o mapa de calor dele para mostrar para vocês como ele se movimenta bastante. Vejam como sai da área, tem uma jogada saindo ali, se juntando pelo lado esquerdo, está circulando em todo o campo. Então, um lance muito tradicional é ou no lançamento do Cuesta ou no lançamento do Lucas Perry, a bola é lançada para o Tiquinho Soares, ele sobe para disputar de cabeça e com isso os jogadores Júnior Santos e o Luiz Henrique ou o Carlos Alberto, o Vitor Sá, eles afunilam por dentro, jogando ali como dois atacantes próximos. E outra jogada muito forte do Botafogo, que acontece com uma certa frequência, o Botafogo constrói muito o seu jogo pelo lado direito do ataque, é o Júnior Santos arrastando a bola, tabelando com o Tiquinho. O Tiquinho sai muito, dá essa opção de passe, então o Júnior Santos toca a bola, se projeta nas costas da defesa, porque o Tiquinho faz um pivô excelente, às vezes com 2 toques ele coloca um companheiro na cara do gol. E aí, para a gente falar de pontos fracos do Botafogo, né, talvez pode até parecer um paradoxo, um contrassenso, falar de pontos fracos de um time que tem 7 gols sofridos em 15 rodadas e que não e tem 2 derrotas em 15 jogos. Mas de tudo que eu pude ver, de tudo que eu pude reparar nesse estudo que eu faço aqui para vocês, é o seguinte: se o Botafogo tem um ponto fraco, esse ponto fraco é pelo lado direito. Eu falei do Adrielson, falei que ele faz um campeonato que beira a perfeição, mas ele também é muito exigido porque eu enxerguei ali do lado do Adrielson uma falha. O Di Plácido é um lateral muito ofensivo, muito agressivo, que ataca muito, é um jogador de muita força física, mas até por isso ele cede espaços. Boa parte dos melhores momentos, quando você vê jogos do Botafogo também, jogos completos, os melhores momentos, o Botafogo sofre ali pela direita, ou nas costas do Di Plácido, que está às vezes mal posicionado, ou no espaço que fica entre o Di Plácido e o Adrielson. E por que eu estou falando isso? Além de ter o Di Plácido ali, como o Adrielson vai jogar do lado esquerdo substituindo o Cueva, o seu substituto deve ser o Felipe Sampaio, que é um jogador que jogou apenas 5 partidas nesse Campeonato Brasileiro e que tem uma média de 19 minutos em campo por partida. Então é um jogador que tem um nível um pouco abaixo do Adrielson, não significa que seja um jogador ruim, mas é que o Adrielson tem entregue muito nesse campeonato. Então você vai ter ali um elo, uma parte mais fraca do time do Botafogo pelo lado direito. Então eu acho que o Santos pode tentar aproveitar isso com o próprio Mendonça, eventualmente ali com o Dodi chegando para se juntar, e por que não uma chegada do Dodô. E aí, para a gente terminar, para o vídeo não ficar muito longo, eu separei os campinhos de sempre, né? Eu separei um campinho da movimentação do Santos e um último campinho da movimentação do Botafogo. Já mostramos aí o campinho dos times em geral, né? O que a gente pode esperar, né? É o seguinte: o Santos, quando estiver atacando, a grande questão é que, por isso que eu circulei aí na imagem, o Rodrigo Fernandes e o Dodi, o Santos vai se defender num losango, provavelmente com o Rodrigo Fernandes na cabeça da área. Mas e quando o Santos tiver a bola? O Fernandes vai ser o responsável por essa saída de bola? Eu não acho que ele tem muita qualidade. Mas aí como ficaria essa engrenagem de quando não tem a bola na fase defensiva, o Fernandes faz o primeiro volante. Quando o Santos tem a bola, o Dodi faz a saída de bola? Entende como isso precisa estar bem treinado, né? E aí a outra questão, como eu falei, né? Outra coisa que a gente pode ver nessas imagens que eu fiz aí para vocês é a seguinte: a gente fala aqui várias vezes nos vídeos pré-jogo como o Santos naquela formação de 4-3-3 em várias ocasiões tinha inferioridade numérica na faixa do meio de campo. Dessa vez contra o Botafogo as coisas podem mudar, porque tendo 4 jogadores no meio de campo, Fernandes, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima, como o Botafogo joga com 3 jogadores no meio de campo, Tietê, Marlon Freitas e o Sauer, o Santos pode ter pela primeira vez
superioridade numérica no meio de campo, sobretudo ali na intermediária do Botafogo. E por isso que eu fiz essa conexão entre Dodi, Lucas Lima e Jean Lucas. Se o Santos souber aproveitar a qualidade desses jogadores, se forem jogadores que atuem de forma próxima, o Santos pode criar perigo ali na intermediária do Botafogo, porque 3 é maior que 2. Então, Dodi, Lucas Lima e Jean Lucas, 3 é maior do que 2. Tietê e Marlon Freitas. Mas e sem a bola, o que a gente precisa se preocupar? O Marlon Freitas é um jogador que tem um lançamento apurado também, ele centraliza muito das ações do Botafogo, auxilia na construção de jogada. O de Plácido, como eu falei, é um jogador muito agressivo, então o Marçal guarda um pouco mais de posição, por tudo que eu pude ver. O de Plácido é um pouco mais ofensivo, e aí a gente precisa ficar atento nos duelos. Júnior Santos, já falei, terceiro que mais dribla, vai bater de frente com o Dodô, que é um lateral que ainda está readquirindo o melhor ritmo de jogo. E o João Lucas, que falhou no jogo contra o São Paulo, vai ter ali o Luiz Henrique também, que é um jogador muito agressivo, muito forte, muito veloz do drible. E aí os nossos zagueiros precisam ficar atentos ao Tiquinho saindo, abrindo espaço para os seus companheiros, fazendo o pivô. É muito importante que o Santos fique atento a essas movimentações. Mas no geral, para encerrar o vídeo, o que a gente espera primeiro é uma mudança de postura do time do Santos, né? Essa semana a gente viu muita discussão sobre elenco rachado, muita panelinha, muita baboseira envolvendo o Santos, jogador mandando indireta para outro jogador, treinador postando mensagenzinha boba nas redes sociais. A gente espera uma mudança de postura. Contra o São Paulo parecia profissional, contra juvenil. O Santos viu o São Paulo tocar a bola, enfiar 4 e ficou barato. São Paulo, se eu não me engano, acertou 3 bolas na nossa trave. E a gente espera ver uma mudança tática, uma mudança na forma com que o Santos joga. Tentar ter mais a posse de bola, ser um pouco mais ativo e não passivo, assistindo o adversário jogar dentro da nossa casa. É uma parada dura, um jogo muito difícil contra o líder do campeonato, embalado, muito forte, que tem quebrado todos os recordes possíveis, que tem a melhor campanha da história dos pontos corridos. Mas jogando em casa, o Santos pode, né, em tese, tudo para fazer uma grande partida, para tentar somar pontos importantíssimos contra o líder do campeonato, porque a sequência do Santos é muito indigesta. Na próxima rodada, Fluminense no Maracanã, depois Atlético Paranaense, depois sai para jogar com Fortaleza, e na virada de turno já começa enfrentando Grêmio e Atlético Mineiro. Então o Santos precisa somar pontos para se distanciar dessa zona incômoda que fica ali perto da zona do rebaixamento. Esse é o pré-jogo, quero saber o que você pensa. Gostou desse vídeo? Gostou da minha análise? O que você espera desse jogo? Está confiante, não está confiante? Diga aqui nos comentários o que você pensa e arrisque um palpite. Acha que o Santos tem condição de ganhar do Botafogo? Vai ser um prazer ler e interagir com vocês aqui nos comentários. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas. E se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva esse vídeo para mais gente, para que mais pessoas se inscrevam aqui. E agora nós vamos rumo aos 1.700 inscritos, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo, esperamos que seja com vitória do Santos, o vídeo de pós-jogo, e a gente espera que o Santos faça uma boa partida e possa, quem sabe, somar 3 pontos. Então um abraço a todos e até a próxima.